sobre conceitos bancários. Vamos ver se a gente consegue concluir isso hoje para começar a falar sobre o cheque. Então, hoje a gente ia começar a falar sobre o Sistema Brasileiro de Pagamentos, o SBP. Ele é um conjunto de normas e procedimentos que vão definir como devem ser feitas as operações eletrônicas de banco, tá? Então, é ele que vai definir, por exemplo, prazos, horários, é ele que vai definir também a questão de forma de fazer essas transferências, custos, tudo isso, quem vai definir é o Sistema Brasileiro de Pagamentos, que é organizado pelo Banco Central. Deixa eu só marcar aqui que o Edmar entrou e a Giovana entrou. Tá? Então, esse é o Sistema Brasileiro de Pagamentos. Temos ainda, né, a estrutura de débito automático. O que é o débito automático? Eu autorizo junto ao banco que determinados pagamentos possam ser feitos automaticamente dentro da minha conta, né? Sem que eu precise ir no banco, sem que eu precise digitar algum código de barra, sem que eu precise de nada disso. Quais são as vantagens? Se tudo correr bem, você não vai pagar multa. Você não vai correr o risco de esquecer de pagar e ter que pagar multa. Você ainda vai receber as contas, talvez não de papel, tá, gente? Hoje em dia, muitas empresas já substituíram a conta de papel pela eletrônica, para economizar papel, né? Melhoria do ambiente, redução de custos, uma série de coisas. Mas você ainda vai receber ela, mesmo que seja por meio eletrônico, você vai poder conferir. Eu posso fazer débito em nome de outra pessoa. Por exemplo, eu posso virar lá, né, e minha namorada pode colocar uma conta dela no débito automático meu. Eu posso colocar na minha conta, na conta dela para ser paga em débito automático. Não tem problema nenhum. É para qualquer tipo de conta, seja ela conta simples, conta corrente simples, conta corrente do tipo especial, conta poupança, conta universitária, todas essas, elas estão garantidas pelo débito automático. Só que, né, só antes de eu passar aqui para as tarifas e taxas, tem uma coisa que a gente precisa lembrar que é o seguinte. A coisa da mágica, né? O Marlon colocou lá uma conta em débito automático. Não é só ele cruzar os braços e falar, tá tudo certo, tá tudo boa. Precisa verificar primeiro. Eu tenho dinheiro, eu tenho crédito na conta para pagar aquilo ali? Se não tiver, não vai pagar, tá, gente? Já vou avisar. Marcelo, faltou R$1, né? Vai faltar, você não vai poder. Faltou 10 centavos, Marcelo. Não vai pagar. O dinheiro tem que estar completo. Outra coisa, gente, é um sistema. O sistema, às vezes, ele falha. Então, é bom que o responsável pela conta, de tempos em tempos, dê uma verificada para ver se houve um pagamento. Certo? Então, beleza. Temos ainda as taxas e tarifas bancárias, né? Então, uma dessas taxas, que na verdade nem é uma taxa, é um imposto, é o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras a Prazo. Então, o que é isso, né? O que é uma operação financeira a prazo? Qualquer operação que você faça junto ao banco que não é imediato,
vai pagar um IOF. Por exemplo, o Marcelo foi ali na Caixa e fez um empréstimo pessoal, tá? Então, o empréstimo pessoal, eu vou ter lá juros, porque a lei permite a cobrança de juros, e ele vai ter IOF. E o IOF é calculado como? Ele é calculado valor da operação vezes uma alíquota. Gente, pelo amor de Deus. Ó o tamanho do acento da sílaba tônica. Se tem acento, a sílaba forte é o li. Então é alíquota, não é alicota. Pelo amor de Deus. O que é uma alíquota? Alíquota nada mais é do que uma porcentagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o valor da minha operação vezes uma porcentagem, e isso vai me dar o valor da IOF que eu tenho que pagar. Vamos imaginar, então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma operação que eu tenho que pagar, o valor da minha operação é R$ 25.000. E eu tenho uma alíquota, vamos ver quanto está a alíquota da IOF. Quer ver? Vamos pegar aqui. Cadê? Tabela. Alíquota IOF 2020. Então, lá, qual o valor da IOF? Vamos pegar aqui do cartão de crédito. Não, do empréstimo. Do empréstimo está entre 0,38% e 3,38%. Vamos pegar uma aqui de 2%. Então, eu vou fazer 25.000 vezes 2%. Então, isso vai dar R$ 500 de IOF. Só esse imposto, hein, gente? Isso aqui não é para o banco, isso é imposto. Imposto vai para o governo. IOF é imposto federal, vai para o governo federal, certo? Quanto que eu vou pagar, então? Sempre que eu fizer uma operação financeira de crédito, então, comprei um produto parcelado em 20 vezes. Teve juros. Se tem juros, é operação de crédito, então vai ter IOF. Eu fiz compra de um produto, Marcelo. Marcelo, comprei um produto lá no AliExpress, em dólar, estava em dólar lá, e eu comprei, e na hora de pagar no cartão de crédito, veio um valor a mais lá. Sim, a conversão de moedas, o câmbio de moedas, também gera IOF. Seguro também tem IOF. Detalhe, gente, o IOF do seguro é 25% do valor. Fiz um financiamento, tem IOF, certo? Emiti uma ação da minha empresa, tem IOF. Vendi uma ação, tem IOF. Resgatei ou paguei um dividendo ali, tem IOF. Tá? Então, fiz um investimento, boa parte dos investimentos tem IOF. Então, vamos lá. E nós temos as tarifas bancárias. As tarifas bancárias, elas já não são para o governo, elas são para o banco. E elas são para o banco por qual razão, motivo ou circunstância? As tarifas bancárias, a função delas é simplesmente custear o funcionamento das suas operações. Tá? Então, quando você abre uma conta no banco, esse banco ele está disponibilizando para você um cadastro,
Ele está disponibilizando para você o uso de caixas eletrônicos, o uso do internet banking. Ele está disponibilizando para você um espaço, entre aspas, físico, né? Você pode depositar um dinheiro ali, a gente sabe que esse dinheiro não é físico de verdade, mas teoricamente sim. Ele está disponibilizando para você um espaço de servidor para você poder operar. Ele vai ter lá um gerente para te atender. E aí, gente, tudo isso gera um custo. Tem energia elétrica, tem infraestrutura, tá? Tudo isso gera um custo. Esse custo, ele é pago como? Pelas tarifas bancárias, tá? Então, são valores cobrados pela prestação de serviço pelo banco. Esses valores são regulados pelo Bacen. O que é Bacen? Vamos lá. Bacen igual a Banco Central. Tá? Então, quem vai definir o valor mínimo que o banco pode cobrar é o Bacen. O Bacen vai falar o valor mínimo e ele vai pôr também um teto, ou seja, o valor máximo que pode ser cobrado. Dentro desse intervalo, o banco pode cobrar o que ele quiser, com um detalhe muito importante nessa brincadeira, que é o seguinte: quanto mais benefícios na sua conta, normalmente maior a tarifa bancária a ser paga. Então, quanto mais coisas o banco te oferece com a sua conta, mais caro você paga. Tá? Então, por exemplo, se você tem uma conta lá do Itaú Personalité, né, que é o Itaú, o pessoal, né, que tem mais grana, você vai pagar mais que o cara que tem uma conta no Itaú normal. O cara que tem uma conta no Bradesco Prime, ele vai pagar mais do que o cara que tem uma conta no Bradesco normal. Então, por aí vai. Por quê? Porque os benefícios que eu estou oferecendo são maiores. Eu tenho casos, por exemplo, que a pessoa ela não precisa nem ir a banco para resolver o problema. O gerente vai até ela. Então, isso é caro para o banco. Porque eu estou pagando deslocamento do gerente, estou pagando o salário do gerente, estou pagando uma série de coisas, segurança para esse gerente, e vou cobrar caro desse cliente também. Afinal de contas, ele vai fazer bom uso disso. Tá? Então, temos essas situações. Normalmente, quanto mais caro também, se você tiver com tudo em ordem, tudo em dia, melhora o seu status para crédito junto ao banco. Então, tudo uma troca, né, gente? Alguma pergunta até aqui? Então, vamos falar do tal do cheque. Tá? Então, acredito eu que todos aqui na vida de vocês já viram um cheque. Né? O cheque, gente, ele é uma estrutura que surgiu na Idade Média. Nossa, Marcelo, quanto tempo faz isso? Aproximadamente 1000 anos atrás. Tá? Então, só para a gente entender como assim, né? Naquela época, a gente não tinha, na época da Idade Média, a gente não tinha dinheiro de papel, tá? A gente tinha apenas moedas e pedras preciosas e metais preciosos, tá? Então, a gente tinha situações muito complicadas no uso do dinheiro. E aí a gente começa, no final da Idade Média,
a ter uma situação que depois evoluir para bancos, que era o quê? Os ourives, né? As pessoas que trabalhavam com ouro começaram a receber depósitos de dinheiro. Dinheiro, assim, moedas e pedras de pessoas. Então a Vânia chegava lá no Ourives e falava assim: olha, eu quero depositar esse saco de moedas aqui. O Ourives pesava e falava: bom, isso aqui vale tanto. E ele entregava para ela um talãozinho. Esse talãozinho servia para ela ir lá, eventualmente, sacar ou pagar pessoas. Então ela pegava lá, tinha que pagar a Giovana, ela preenchia o talãozinho, uma folha do talãozinho, entregava para a Giovana ia até o Ourives, entregava para ele e ele fazia o quê? Conferia se estava tudo em ordem, se tinha o selo, não era assinatura, gente, tinha o selo também. Se tinha o selo da Vânia, que tivesse tudo em ordem, ele pegava lá o equivalente àquele valor e entregava para a Giovana. Então, olha que antigo isso, hein? Olha que precário. Mas surgimento do cheque, dessa forma. O cheque foi evoluindo e dos ourives a gente passou a ter ele ligado aos bancos. Então, hoje, para que eu possa emitir um cheque, seja eu pessoa física, seja eu pessoa jurídica, eu preciso necessariamente ter uma conta bancária. Tá? Então, o cheque, ele é o quê? Qual é a definição de cheque? Vamos lá. Vou passar um risco aqui. Cheque é uma ordem de pagamento à vista. Então, vamos entender isso aqui. Vamos avaliar, analisar essas palavrinhas. Olha só. Ordem. Quando eu dou uma ordem, teoricamente, é algo mais forte do que um pedido, né? O que é mais forte? Você chegar lá e falar assim: ô Edmar, faz um favor para mim, né? Busca uma garrafinha d'água para mim, fazendo um favor. Isso é uma coisa. Outra coisa é alguém chega para mim e fala assim: Marcelo, vá buscar uma garrafinha d'água para mim. Então, uma ordem é algo mais forte. Tá? Então, é uma ordem, é algo forte aqui. Para que pague, então é uma ordem que alguém deu para que seja feito um pagamento para outra pessoa. E de que forma? À vista, na hora. Então, vamos entender isso aqui. Teoricamente, o cheque, se eu entreguei um cheque hoje para a Carol, esse cheque que eu entreguei para ela hoje, vamos fazer de conta que hoje tem expediente bancário, só para ficar fácil esse exemplo, tá, gente? Eu entreguei o cheque hoje para a Carol, ela já pode descontar esse cheque, ela pode receber esse cheque já hoje. Então, essa é a ideia por trás do cheque. É como se eu estivesse entregando ali um dinheiro para a pessoa, só que o dinheiro não está na minha mão, o dinheiro está dentro do banco. Eu entrego ali esse papel para a pessoa, autorizando ela a ir no banco e falar o quê para o banco? O banco, me dá aí esse dinheiro, certo? Como que funciona, então, só para a gente entender alguns detalhes disso aqui. Hoje, nós temos a ideia de um cheque pós-datado. O que é o cheque pós-datado? É aquele para pagamento posterior à entrega do cheque. Então, beleza. Então, entreguei o cheque hoje para o Marlon. Sem pós-datação, significa que esse cheque já pode ser usado hoje. Tem pós-datação, eu tenho que respeitar a pós-data dele. Só que, mesmo no cheque à vista,
eu tenho uma coisa que eu preciso entender. Ele tem prazos. Então, vamos lá. Vou salvar isso aqui e vamos fazer uma limpeza aqui. Prazos do cheque. Se o cheque for da mesma praça que o recebedor, nossa, Marcelo, o que é a mesma praça? Mesma cidade do recebedor. E a outra situação é se o cheque for de praça diferente. Então vamos lá. Se o cheque for da mesma praça, desculpa, gente, eu fiz besteira. Vamos lá. Se o cheque for da mesma praça, vamos lá. Mesma cidade. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte: se o cheque for, eu moro em Rio Preto, a Vânia mora em Rio Preto, eu dei para ela um cheque daqui, sem pós-data, ou seja, cheque à vista. Ela vai ter um prazo de 60 dias para apresentar o cheque ao banco. Então, a contar de hoje, a Vânia vai ter 60 dias para ir lá no banco apresentar esse cheque. Certo? Ela pode ir, aliás, 60 não, perdão, 30 dias no mesmo prazo. Ela pode ir hoje, ela pode ir amanhã, qualquer espaço entre hoje e 30 dias, ela pode levar esse cheque no banco. Certo? Se praças diferentes, prazo de 60 dias para apresentar. Aqui sim é 60. Então, se forem de cidades diferentes, então eu moro em Rio Preto, a Giovana mora em Mirassol. E o meu cheque é daqui de Rio Preto, e ela quer apresentar lá em Mirassol, ela tem 60 dias para fazer essa apresentação. Tá? Dentro desse prazo aqui, se a hora que a pessoa apresentou o cheque no banco não tiver dinheiro, ele vai voltar como cheque sem fundos. Passado esse prazo, apresentei no banco, não tem dinheiro, cheque vencido. É diferente, os efeitos posteriores são diferentes. Não tinha dinheiro, a pessoa não pagou dentro desse prazo, a gente entra prazo para execução. Execução é o processo, né, que eu tenho para fazer a cobrança do cheque de uma forma mais rápida na justiça. Então, eu tenho um prazo de 6 meses a contar da apresentação. Então, esses 6 meses vai começar a contar desse prazo aqui, a hora que você fez a apresentação para o banco. Certinho até aqui, gente? Todo mundo entendeu? Outra coisa sobre o cheque, gente. O cheque, ele é ao portador, deixa eu limpar a tela aqui. Cheque ao portador e cheque cruzado. Cheque ao portador, quem estiver carregando o cheque pode recebê-lo no banco. O limite para cheque
ao portador é de R$ 99,99. Acima disso, não é nem o cruzado aqui, é o nominal. Acima disso, o cheque obrigatoriamente deve ser nominal. O cheque nominal é aquele no qual consta o nome do beneficiário. Então, se eu passei o cheque para o Edmar, ele vai ter que constar ali no cheque Edmar Martins. Tá? Então, eu vou ter que ver qual é a situação. Onde que isso vai estar escrito? Vou mostrar depois na hora que a gente for preencher o cheque. Tá? Todo cheque a partir de R$ 100 para ser apresentado ao banco, obrigatoriamente tem que ser nominal. Tá? O cheque, ele pode ser depositado, ele pode ser descontado. O cheque descontado é transformado em dinheiro imediatamente, mediante apresentação ao caixa do banco, e esse valor é entregue ao beneficiário. Então, a Carol foi descontar um cheque, na hora eu vou transformar esse cheque em dinheiro para ela e entregar esse dinheiro na mão dela. O cheque depositado vou colocar entre aspas, colocado na conta do beneficiário, seja por meio de caixa eletrônico, seja de caixa. E o que vai acontecer? Ele vai levar um tempo para ser transformado em dinheiro. Então, o de baixo é automático, o de cima tem um prazo. Aí você fala, pô, Marcelo, quem que vai depositar se eu tenho que esperar um prazo, que pode ser de até 48 horas, se o outro é imediato? Aí vem o porém do desconto. Para descontar, devo levar o cheque na agência bancária na qual o emitente, ou seja, quem fez o cheque, tem conta. Então, não é no banco, é na agência específica. Então, por exemplo, eu tenho conta no Bradesco da Avenida Alberto Andaló. E eu passei um cheque para o Marlon para ele descontar. O Marlon vai ter que ir especificamente na agência bancária do Bradesco da Avenida Alberto Andaló. E aí, gente, isso começa a gerar alguns problemas. Vamos imaginar o seguinte. Já pensou se pegou um cheque de São Paulo, você vai ter que ir até São Paulo para descontar ele? O depósito não. É levado em qualquer banco no qual o beneficiário tenha conta. Qualquer agência, tá? Aquela que for mais fácil para mim. Então, vantagem do desconto, dinheiro na hora. Vantagem do depósito, praticidade. Certo? Alguma pergunta até aqui?
Semana que vem nós vamos aprender como que preenche o cheque. Então vou até marcar aqui, ó, aqui. Então nós vamos aprender a preencher, para quem não sabe, eventualmente, como preenche, o que não pode acontecer no preenchimento do cheque, e vamos começar a falar sobre o cheque devolvido, ok? Muito obrigado pela participação de todos. Espero vocês semana que vem, gente.